Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos em Unity. Na aula de hoje, vamos começar o nosso projeto de um jogo 2D que vai ser desenvolvido no decorrer dessa e da próxima aula, mas inicialmente nós vamos retomar o que foi visto na última aula, que no caso foi o script de movimentação do nosso personagem. A gente vai estar corrigindo o método de pulo, porque não estava finalizado na última aula. E também vamos trabalhar com as animações desse personagem. Mas antes, eu vou trabalhar com vocês sobre a exportação de pacotes na Unity, porque é um tema muito importante quando tratamos de desenvolvimento de jogos em Unity. A exportação de pacotes em Unity, ela serve para que você possa exportar assets ou prefabs ou qualquer conteúdo que você tenha criado em um projeto da Unity e poder reutilizá-lo em outros projetos. Então a gente vai ver aqui como fazer isso passo a passo. Então vamos começar aqui abrindo o nosso projeto da aula 3, que foi o que utilizamos na última aula. Pronto, está aqui o nosso projeto, como deixamos na última aula. Temos aqui o nosso personagem, vou dar um play na cena só para a gente testar. Movimentação funcionando. Quanto ao pulo, a gente não salvou aquelas modificações que tínhamos feito na variável. Eu vou estar alterando aqui, deixar em 15 a Jump Force e aumentar o Gravity Scale para ter um pulo mais agradável. Vou passar para o valor 5, isso. Certo, agora ele tem um pulo mais responsivo, um pulo que ele cai mais rápido e acaba sendo melhor de se jogar. Então, testando aqui. Bom, esse é o bug que tinha no nosso código. Você pode apertar pulo infinitas vezes que ele vai pulando várias vezes. Então, a gente já vai resolver esse bug do pulo, mas antes eu vou explicar sobre como fazer a exportação do que foi feito aqui para outros projetos. Vamos vir aqui em Assets. Estou apenas conferindo as pastas. Tá tudo certo. Então, você vai clicar com o botão direito aqui em Assets, em Export Package. Isso. Aí aqui tem uma lista que você pode selecionar o que você quer exportar. No caso, estamos selecionando tudo e temos essa opção, Include Dependências, que vai incluir as dependências do que você selecionar. Por exemplo, se você seleciona um prefab, ele vai adicionar todas as dependências desse prefab. Então, selecionamos tudo aqui. Vamos só conferir, a cena está aqui, certo? Vamos aqui em Export e a gente vai salvar na área de trabalho mesmo, certo? A gente tem que dar um nome para o pacote. Eu vou colocar como pacote personagem 1. Isso, aí a gente salva. E pronto, está aqui na nossa área de trabalho com a extensão Unity Package, certo? Aí agora eu vou fechar o nosso projeto aqui, salvar, certo? E para a próxima aula, eu vou criar um novo projeto. Aí aquele mesmo processo, a gente vai criar um projeto 2D. Eu vou colocar o nome aqui nele de jogo 2D, certo? Colocar na pasta de aula 4, vou criar uma pasta aqui. Pronto, a gente vai escolher as opções de 2D. E aqui a gente vai utilizar a mesma versão 2022.3.11 F1 e a gente vai criar um novo projeto, certo? Pronto, está aqui o nosso projeto novo. Eu vou só ajustar aqui a cena, certo? A gente vai clicar com o botão direito aqui em Assets mesmo e vai vir em Import Package Custom Package, certo? Aí aqui a gente vai selecionar
o nosso pacote na área de trabalho, com a extensão Unity Package, dá um OK, e a gente seleciona o que a gente vai importar dele. No caso, vai ser tudo mesmo. Aí aqui a gente vai em Import, certo? A Unity está importando tudo, a gente vai recarregar a cena. Pronto, aqui. Tá tudo que a gente criou naquele outro projeto, mantendo todas as configurações. Vamos testar aqui. E tá funcionando. No caso o pulo, a gente não tinha salvo a configuração de pulo, então a gente importou sem aquela alteração. Aí daqui a pouco a gente ajusta a configuração do pulo. Vamos ver aqui no nosso player e vamos olhar o código. Vou reduzir aqui os componentes. Vamos aqui, a gente pode acessar o código clicando aqui no script, no player movement que a gente criou. Dando 2 cliques, vai abrir aqui no editor. Então, aqui está o código que fizemos na última aula. Algumas modificações que vamos fazer vai ser no teste se ele pode chamar a função jump, que é a função responsável pelo pulo. Nós só queremos que ele pule quando ele estiver no chão, porque para ele não pular no ar, para evitar que ele fique pulando infinitamente. Como a gente pode fazer isso? Bom, eu vou criar uma variável aqui, juntamente com as outras variáveis de movimentação, que vai ser uma variável booleana, com valor verdadeiro ou falso, que vai chamar, por exemplo, canJump, que significa se ele pode ou não pular. Eu vou deixar como verdadeiro, então ele pode pular normalmente. E então, aqui, na verificação para chamar o método jump, eu vou passar ela também como responsável por fazer essa verificação. Vou colocar um canJump. Isso aqui mesmo, pronto. Então, ele só vai conseguir pular se canJump for true, for verdadeiro. Mas aí a gente vai fazer o teste na canJump, que vai ser quando ele vai estar no chão ou não. Mas então, voltando aqui para o editor da Unity, a gente pode ver que a variável está aqui, canJump, está true, como a gente deixou no código. Aqui está o nosso personagem. Então, como a gente vai passar para a variável canJump se ele está no chão ou não? Vamos criar aqui um novo GameObject vazio e vou chamar de groundCheck. Ele vai estar dentro do player e como ele é um objeto vazio, ele não tem nada que a gente possa ver aqui na cena, ele é de certa forma invisível. O que a gente pode fazer é adicionar um ícone a ele. Aqui, pronto. Esse ícone, esse losango é o objeto. Então, é onde ele está. O que a gente vai fazer é reposicionar ele para que ele fique, de certa forma, aos pés do personagem. Eu vou colocar um pouco mais ao centro. Pronto. Esse objeto vai ser responsável por checar se ele está colidindo com o chão ou não. Então, nós temos que referenciar esse objeto no código, esse groundCheck. Então, vamos lá. Ele só tem um transform, um objeto vazio. Ele tem a posição, rotação, escala. Mas ele vai ser importante para a gente fazer essa checagem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no nosso código. E aqui, a gente vai adicionar uma variável que vai receber o nosso objeto, vai referenciar ele. No caso, ela pode ser uma variável do tipo transform, porque transform é o componente que está no nosso objeto e vai receber o transform do groundCheck. Lembrando que o transform é o componente que tem a posição, rotação e escala de um GameObject. Certo, agora a gente vai passar para ele, a gente pode simplesmente arrastar aqui. A nossa variável transform está vazia, a gente arrasta o objeto groundCheck e ele vai pegar o transform dele, certo? Aqui no nosso método canJump, vamos passar falso, porque assim que ele pular, a gente vai desativar o pulo, então vai ficar false no canJump.
E aqui no nosso método update, a gente vai fazer a verificação se ele está no chão ou não para poder pular novamente. Então, existem várias formas de a gente fazer isso, mas a forma com que a gente vai utilizar aqui no nosso código vai ser a seguinte. Bom, antes de tudo, o que eu quero fazer é tirar a verificação aqui para quando a pessoa pressiona e passar a verificação para dentro do nosso método jump. Que aí quando ele for pular, a gente vai verificar se ele pode pular com a variável canJump. Então, passamos aqui tudo do nosso método jump para dentro desse if, que só vai ser executado quando canJump for true. Então, o que precisamos fazer aqui agora é o método que vai detectar se ele está no chão ou não. Vai ser esse aqui. Bom, private void check if in the ground, que basicamente vai ser o método que vai verificar se ele está ou não no chão. Então esse aqui vai ser o nosso método. Bom, o que fazemos? Nós criamos um collider, um overlap circle em torno do nosso ground check, que é o nosso objeto vazio. E o que é essa função overlap circle? É uma função da Unity, da nossa classe Physics 2D, que vai criar na posição que a gente passar, no caso a posição do ground check.position, e também através de um raio, que vai ser o tamanho do nosso círculo, que vai verificar colisões, 0.2f, e também passamos uma layer mask para ele, que é qual camada que ele vai detectar uma colisão. Então, detectando essa colisão nesse círculo, ele vai vir aqui, criar esse collider. E esse collider, se ele for vazio, então canJump vai ser true. Na verdade, se ele não for vazio, canJump vai ser true. Caso contrário, vai ser falso. Isso quer dizer que ele está colidindo com o chão ou não. Então aqui, a gente vai chamar o check if in the ground antes do jump, para verificar se ele está no chão e se pode pular. E depois vamos chamar o jump, e no caso o canJump vai ter o valor mudado pela check if in the ground, então ele vai estar pulando. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um recurso da Unity que são os gizmos. Gizmo, no caso, é uma função que vai permitir que a gente desenhe gráficos que vão representar informações que muitas vezes estão apenas no código, mas para a gente poder ver na Unity. Nesse caso aqui, criamos o gizmos, passamos uma cor para ele, eu passei red, e vimos aqui, e draw right sphere. Essa função vai desenhar uma esfera de fios, acho que posso dizer assim, numa posição que a gente passou, que vai ser o ground check.position, e passamos o mesmo raio para ele, que vai ser 0,2f. Então a gente vai poder visualizar aqui como está sendo essa colisão. Bom, vendo aqui no editor, agora podemos tirar o ícone, porque já é visível por meio do gizmo. E essa vai ser a colisão que vai detectar se está no chão ou não. Então, basicamente, se isso dali estiver tocando no chão, esse círculo, a nossa variável canJump vai estar verdadeira. Então, vamos testar aqui. Bom, no caso, está funcionando a movimentação. Agora vamos ver que canJump não está sendo alterada. Isso porque a gente fez o seguinte, a gente não alterou a camada na qual está o nosso chão, o nosso square, que é o chão aqui. Bom, para fazer isso é uma coisa muito simples. Nós vimos aqui em Layer e podemos adicionar uma nova. Então, vou criar uma nova layer, que vai ser uma layer chamada Ground, que vai ser o chão. E uma layer de colisão é basicamente uma camada que determina o que vai colidir com o que. Já eu vou mostrar para vocês como funciona essa parte da colisão. Mas então, aqui selecionamos a layer que criamos, que é essa ground, certo? Aí então, já vai estar funcionando, porque o código detectava colisão com objetos que estavam na layer ground. Vamos ver aqui. Certo, pronto. Corrigimos o bug.
Agora o nosso player ele não consegue dar pulos infinitos. Mas vamos ali no código. Vamos apenas dar uma olhada aqui. Vou fazer aquelas alterações no início, no Jump Force e na gravidade. Certo, vamos dar uma olhada aqui no pulo, se está mais responsivo. Tá bem melhor. Então vamos salvar aqui a nossa cena, vamos lá no código e vamos alterar para que a gente possa determinar qual camada ele vai poder colidir para testar se está no chão ou não. Bom, podemos criar aqui uma variável que vai ser do tipo layer mask, chamar de ground layer. E aqui embaixo, ao invés dessa layer ground, eu vou estar passando a nossa layer que criamos, essa ground layer. Então, voltando aqui no código, podemos ver que aqui podemos ver que está aqui a nossa variável. Aqui a gente vai preencher com quais layers que vão estar nessa layer mask. A gente pode selecionar mais de uma. Vamos selecionar a ground. A gente pode selecionar outras, como por exemplo essa other, mas eu vou deixar apenas a ground. Certo? Então a gente vai estar detectando as colisões com os objetos que estiverem na layer ground. Então, podemos salvar aqui e testar. Vou dar um play. E está funcionando. Nosso player está detectando o chão que está na layer ground. Agora eu vou mostrar para vocês sobre como editar as colisões. Podemos ver aqui em Project Settings. E aqui vamos ter algumas opções relacionadas às colisões. Estão aqui em Physics 2D. Isso. Aí aqui temos algumas opções relacionadas à física em 2D. Mas temos aqui a aba Layer Collision Matrix, que é basicamente uma matriz de colisões. Então, ela é representada por linhas e colunas que você pode marcar se vai haver uma colisão entre elas ou não. Por exemplo, você pode criar uma nova layer, vou chamar de Enemy, que vai ser uma layer responsável por possuir os inimigos. Os inimigos vão ter essa camada de colisão. E eu posso criar, por exemplo, uma layer para o player. Eu posso criar quantas eu quiser, uma para cada tipo de objeto que vai interagir, ter uma colisão física ou não. E aqui eu posso ativar ou desativar a colisão entre as camadas. Por exemplo, eu posso vir aqui na camada do player e desativar a interseção com a outra camada player. Então isso quer dizer que objetos da camada player não vão interagir entre si. Ou, para exemplificar melhor, eu vou desativar a interação entre o player e o ground. Aqui, pronto. Os objetos na camada player não vão interagir com objetos na camada ground. Podemos testar aqui. No caso, ele ainda continua colidindo, porque a gente não passou a camada player para o nosso player. Bom, é muito simples. Bom, vou ativar novamente aqui. Mas para testar isso, a gente vem aqui no nosso player. E a gente vai mudar a layer dele para player, que é a layer que criamos. Sim, mudar os objetos filhos dele, no caso o ground check. Vamos de novo aqui nas nossas opções. É no Project Settings, certo? Aí aqui eu vou desativar a colisão do player com o ground, certo? E eu vou testar aqui, dar um play. Pronto, a gente viu que o nosso player ele vai cair infinitamente sem colidir com o chão. Porque o chão está em ground e o player em player. E a colisão foi desativada. Agora ativamos novamente. E tudo certo, ele está colidindo como esperado. E é muito importante essa matriz de colisão para definir quais objetos vão colidir entre si. Então, corrigimos esse bug da movimentação dele, mas como vocês podem ver, ele ainda está muito estático. Ele ainda está sem vida, porque ele está sem animação.
vamos mexer com as animações dele. Vamos fazer uma animação idle e uma animação para quando ele estiver se movimentando. Então, eu vou organizar aqui criando uma nova pasta, vou chamar de animes, certo? Aqui, essa pasta vai ser responsável por organizar as animações do nosso player. Que aqui temos os sprites dele, vou só confirmar se a importação está certa. São essas opções mesmo. Veio tudo certo do pacote que exportamos. Então, existem várias formas de se criar uma animação. Eu vou criar de formas diferentes para a gente ver. A gente vai precisar mexer com essa janela de animação, que se não estiver aparecendo, a gente pode vir aqui em Window, Animation, aí ela vai aparecer para a gente, ou Ctrl 6, e certo. Também vamos utilizar essa janela Animator, que ela vai ser muito importante para a gente gerenciar as animações do nosso player. Mas então, primeiramente, a gente vai selecionar ele aqui, e a gente pode vir aqui e adicionar um componente chamado Animator, esse mesmo. Tá, ele é responsável por gerenciar as animações que vão estar nele, no nosso player, e adicionar o nosso componente. Então, a gente vai selecionar ele, a gente pode vir aqui em Create, na aba de Animation, e a gente vai dar um nome para a nossa animação. Vou chamar ela de Idle. Idle é a animação dele parado. Eu vou salvar aqui na pasta Animes, dentro do nosso player. Certo? Salvei aqui, e aqui está a nossa animação. Vocês podem ver, tem essa linha do tempo aqui, com o que está mudando a nossa animação. Você pode apertar espaço ou ali no play, e ela vai estar rodando. No caso, não tem nada nela, mas a gente vem aqui em adicionar propriedades, e aqui a gente pode alterar qualquer propriedade do nosso objeto no decorrer do tempo da nossa linha do tempo. Eu vou selecionar aqui o Sprite Renderer, a gente escolhe uma propriedade do nosso componente. Eu vou mudar a cor, selecionei Color, e aqui cada um desses losangos é um frame, um keyframe, na verdade, que é um quadro-chave da nossa animação. Então as alterações nele vão estar salvas. Se eu for aqui no último e mudar, por exemplo, a cor, é RGB, eu vou colocar 0, e vai estar todo vermelho. Então, tá aqui o A é o alpha, que no caso é a transparência dele, vou deixar em 1 mesmo. Vocês podem ver, criou uma transição, uma interpolação na propriedade que mudamos. Então, vocês podem tirar o zoom aqui com a rota do mouse. Então, quando a gente altera uma propriedade, cria-se uma animação, uma interpolação entre os quadros que alteramos. Aqui, eu vou mudar outra propriedade, que vai ser o sprite do nosso sprite renderer. Essa propriedade que vai alterar qual vai ser o sprite renderizado na cena. Bom, lembrando que tem várias formas de fazer isso, essa aqui é uma delas, mas eu vou mostrar aqui passo a passo. Bom, nós podemos fazer o seguinte. Podemos vir aqui e apertar esse botãozinho vermelho aqui de gravação. Ele basicamente vai fazer com que as alterações feitas no nosso objeto serão salvas como quadros-chave da nossa animação. Então, se eu vier aqui e mudar o sprite do nosso player, vou colocar esse daqui, Idle 1. Eu vou apagar esse frame aqui na frente. Bom, eu vou mover um frame para frente. Isso, estou no frame 1, estava no 0. Eu vou colocar o nosso player Idle 2, certo? Eu vou vir aqui no terceiro e colocar o 3. E o quarto a mesma coisa. Bom, tem um quinto. Não, o quinto, no caso,
é a animação de pulo. E tá, aqui estão, cada frame está com um sprite, se eu der play, ele vai estar com a animação de idle. Eu vou selecionar aqui, porque está muito rápido, vocês viram. Eu vou primeiro remover a propriedade de cor que eu tinha adicionado, para a gente apenas testar. Eu vou selecionar os frames e vou aumentar aqui. Isso aqui é apenas para que não fique tão rápido como estava. Bom, agora está muito lento, vocês podem ver. Eu vou diminuir, colocar em 30. Ainda está um pouco lento. Eu vou ajustar aqui um pouco, colocar em 24, certo? 24 frames, então vai estar rodando por 1 segundo essa animação, porque aqui a propriedade de quadros por segundo, ela é por padrão 24, mas tá. Aqui eu tiro a opção de gravar, eu posso vir aqui agora no nosso animator e ver que a nossa animação idle que foi criada está nele. Ela está setada como animação padrão, assim que entrar tem uma transição para ela. E então, ela não vai ser a única animação do nosso player, mas a gente pode ver que ela já está funcionando. Bom, vou dar um play aqui para testar. Pronto, ele está na nossa animação idle. Ele está rodando ela infinitamente. Bom, ela não vai ser a única animação dele, a gente vai criar uma animação para ele andando também. No caso, já temos os sprites aqui na pasta RAM, certo? Aqui, bom, vamos só configurar a importação deles, como na aula anterior, 16 pixels por unidade. E aqui, Point No Filter, certo? Aplicamos. Aqui eu vou colocar a aba projeto aqui do lado, só para mostrar uma outra forma de se criar uma animação. Selecionamos o player, vamos aqui em New Clip e vou dar um nome de RAM. Bom, criamos na pasta errada, eu vou apenas arrastar ela aqui para a nossa pasta animes. Aqui na nossa pasta animes temos o controlador da animação do nosso player, que foi criada quando criamos a primeira animação idle. Então, voltando aqui, uma forma de adicionarmos os sprites que são alterados nessa animação é simplesmente selecionando aqui e arrastando aqui para a nossa linha do tempo. Bom, não está indo. Primeiramente temos que selecionar o player, certo? E aqui a animação que queremos, a animação RAM. Selecionamos clicando no primeiro sprite, Shift selecionando o último e arrastamos aqui, certo? Agora podemos dar play. Bom, a animação está certa, porém está muito rápida. Vamos fazer o mesmo processo. Pronto, está funcionando. Está um pouco lenta. Eu vou ajustar aqui. Vou deixar em 24 também. Pronto. Bom, aqui está a animação dele andando. Bom, agora a gente tem que gerenciar como vai ser a transição de uma animação para outra. A animação Run que criamos também está aqui no Animator. Vou aumentar aqui a tela. Certo. A gente tem que criar uma transição das animações, de uma animação para a outra. Bom, eu posso vir aqui e simplesmente eu vou na animação idle e clico com o botão direito em Make Transition e seleciono a animação Run. Bom, eu criei uma transição, eu posso editar ela. Aqui, Has Exit Time, vai ter um tempo de saída. Isso aqui quer dizer que eu tenho que terminar uma animação para poder começar a outra. A gente vai desativar isso. Por quê? Porque eu posso simplesmente no meio da animação parar de andar ou começar a andar. A transição eu vou deixar em 0 para que seja instantânea. E basicamente vai ser isso, a transição da nossa animação. Eu vou dar um play aqui para a gente testar. No caso, eu acho que ele vai estar
apenas com a animação idle ainda, porque não configuramos a transição. É importante que as animações estejam com o loop time ativo, certo? Para que elas estejam se repetindo, tipo, assim que acabarem, começarem de novo. E vamos ver como é. Aqui, demos o play, e ele está na animação idle, não teve a transição para run, a gente vai ter que configurar isso por meio do nosso código. Mas então, aqui também temos a opção de alterar o speed dela. Vamos aqui na transição. Bom, como controlamos a transição de uma animação para outra? Por meio dos parâmetros. Podemos criar um parâmetro que vai definir se ele vai estar na animação run ou na idle. Primeiro eu vou criar a transição de volta da run para idle com as mesmas propriedades ali, que não ter o exit time e transição 0, certo? Agora vai ter a transição de uma para outra e vou criar um parâmetro que vai ser booleano, que é uma variável que vai ser verdadeira ou falsa. Eu vou dar o nome de is walking, que vai definir se ele está andando ou não. Então, na transição de idle para run, eu vou colocar um critério aqui, que é is walking igual a true. Agora, na transição de volta, eu vou criar um critério também, que é is walking vai ser false. Então, se is walking tiver false, ele vai para idle, e se for verdadeiro, ele vai para run, certo? Aqui nós podemos mudar a velocidade da animação, mas então, vamos dar um play aqui, para a gente dar uma olhada. Aqui estamos em jogo. Eu vou alterar. A gente pode alterar em tempo real aqui a variável isWalking. Aqui alteramos e ele foi para a animação de andando. Quando a gente coloca verdadeira, está em andando. Quando falsa, está em idle, certo? O que a gente vai fazer agora é alterar essa variável no código para que ela altere automaticamente quando ele estiver andando. Então vamos lá no nosso código. O que eu vou fazer aqui, primeiramente, é apagar aqui os gizmos, porque a gente não precisa mais, foi mais para mostrar para vocês como funcionam e que existem. A gente vai criar aqui, vou criar uma nova variável, e essa variável, ela vai receber nosso animator. Então é uma variável do tipo animator. Vou chamar de animator com A minúsculo, certo? E aqui a gente pode fazer aquilo de arrastar o nosso animator para dentro dela. Bom, ela está aqui, está vazia. A gente pode simplesmente pegar aqui o nosso animator e arrastar para ela e preencher ela com o animator do objeto, mas eu vou fazer daquela forma que é adicioná-lo no start. Aqui a gente vai atribuir o getComponentAnimator. Isso vai pegar o componente do tipo animator do nosso GameObject. Com a nossa variável devidamente preenchida, a gente já pode acessar o nosso parâmetro que criamos lá. Nós fazemos isso por meio do seguinte código. Eu vou criar aqui no update, que vai ser atualizado a todo momento. Bom, aqui, nós temos um if, que determina se está andando para a direita ou esquerda, e um else, que é se ele está parado. Podemos fazer aqui mesmo no nosso update, é acessar o nosso animator e usar o método setBool. Isso, o setBool, ele vai acessar o parâmetro que criamos. O nome do parâmetro é isWalking. A gente passa o nome aqui entre aspas. Depois a gente passa um valor para ele. Aqui, o setBool, ele vai passar esse valor direction.x diferente de 0. Isso vai retornar true, vai retornar verdadeiro quando o nosso personagem estiver andando,
quer dizer que ele está se movendo no eixo X. A direção dele no eixo X está diferente de 0. E caso seja igual a 0, vai retornar falso, então ele vai estar parado. Então, a gente salva aqui e já podemos voltar aqui na Unity. Está compilando o código, pronto. A gente já pode testar e ver se a variável está sendo mudada. Vamos dar um play e pronto. Ó, vocês podem ver que quando ele anda, ele está com a animação de andando. E quando ele fica parado, animação idle. Então, foi assim, pessoal, que a gente conseguiu alterar a nossa variável do animator por meio do código. Vamos salvar aqui o projeto e continuar aqui o desenvolvimento do nosso jogo.